Muito bom, vamos lá. Para começar a mexer no missal, nós temos aqui um resumo de cada etapa que nós vamos passar, da aspersão até o último evangelho. No caso, a aspersão ela é feita algumas vezes, quando o sacerdote acha oportuno. Eu não sei exatamente quais são as regras para que seja executado, mas você tem aqui as orações, que pode ser essa asperge ou a vide aqua, quando for no tempo pascal. Uma ou outra, uma das duas. E aí no fim tem essa oração final para conclusão do asperge. Aí o padre vai colocar a casula para começar a missa. Nós entramos então, saímos da aspersão, agora nós vamos para a preparação, confiteor do padre. Então tem essa preparação prévia que o padre faz, as orações que os fiéis respondem quando a missa é rezada, ou quando é cantada, você pode até tentar acompanhar, mas fica meio difícil, né, porque tem um canto junto, mas é possível que você reze essas orações junto. Depois tem o confiteor do padre e o confiteor dos acólitos, eles fazem essa oração, os fiéis ainda não fazem o confiteor. No caso de missa cantada, não dá para fazer, mas pode ser feita, né, é só ficar de olho nos acólitos. E aí você vai acompanhando as orações, o padre tem que fazer essas orações finais antes de começar a primeira parte da missa, que ele faz em silêncio. E aí entramos então na primeira parte, a antemissa. Então a preparação também já foi. Na antemissa nós temos o introito, e aí começa a mudança de páginas. É importante deixar essa fitinha aqui agora perto, porque o padre vai começar com o introito. O introito, no caso de um domingo, vai ser específico aqui à esquerda, no tempo próprio do tempo. E aqui nós temos a missa do terceiro domingo depois da Epifania. Nós temos o introito aqui em cima. E ele vai fazer essa pequena oração. Ele vai repetir algumas vezes, algumas partes, faz ela inteira lida, depois repete a primeira etapa até a resposta do salmo. Mas, feito essa oração, ele vai puxar o Kyrie, que aí ele vai falar Kyrie eleison, e o que está em negrito o povo responde. Ele fala de novo, a gente responde Christe, ele fala Christe, nós respondemos Christe, ele fala Kyrie, nós respondemos Kyrie, e ele fala Kyrie no final. Feito o Kyrie, vai ser feito o Glória, que aqui eu esqueci de notar, Kyrie / Glória. O Glória pode ser lido junto com o padre durante a celebração, em missa rezada, ou é cantada. E aí o padre vai sentar algumas vezes por conta do canto ser um pouco longo. Acabou o Glória, ele faz a coleta, que é de novo lá atrás. Aí volta para o missal lá atrás, coleta. Estamos aqui nesse pequeno pedacinho. A partir da coleta, nós já podemos ficar nessa região, porque aí vai vir a epístola na sequência, que é a primeira leitura, o gradual, que seria a próxima etapa, e por fim o aleluia com o evangelho. Em algumas ocasiões de solenidades também tem uma sequência, que é uma oração ainda mais longa do que o gradual, bonita, às vezes é um poema, onde você tem uma prévia para o evangelho. O evangelho acabou, nós vamos para a homilia, e da homilia passa-se para o credo. Então veja que depois do Glória, você pode ficar aqui bastante tempo, que é essa primeira parte da leitura. Bom, vamos supor que acabou a homilia e aí vai puxar o credo. Veja que aqui tem o quadradinho indicando que nós fizemos a coleta, depois a leitura, o gradual. Então esses quadradinhos eles indicam para nós que tem algum lugar aqui no missal que corresponde a essas partes que podem mudar. Ele faz, o padre, uma preparação antes de começar a leitura do evangelho, e aí vem o evangelho que está aqui. Inclusive a resposta do evangelho, Laus tibi Christi, ou a resposta da primeira leitura, que é Deo gracias, está aqui embaixo à esquerda. Então, essas partes com quadradinhos, elas têm seus lugares especificados. Bom, acabou o evangelho, veio a homilia, estamos no credo. O credo está aqui, nós podemos fazer a leitura dele ou cantado, dependendo da situação. Feito o credo, nós entramos no ofertório.
Esse ofertório também tem a sua oração própria lá do outro lado. Então vamos lá ver onde fica o ofertório. É logo depois do Evangelho. Que no caso dessa estrutura, veja que é interessante mencionar. O Evangelho ele está na página 714. Sempre que não está escrito o Evangelho aqui nessa parte própria do templo, ele vai indicar para nós aonde estará. Daí é importante a gente dar uma olhadinha antes no missal de chegar na missa, para não ficar folhando muitas coisas, 714, então o Evangelho estaria aqui, nessa parte de São Mateus. Só isso, apenas essa parte que nos interessará. Aí voltando do Evangelho, vamos para o ofertório. Do ofertório, existe também algumas orações que o padre vai recitando. Eu, pessoalmente, gosto de acompanhar o que o padre vai rezando, por conta da beleza das palavras que foram colocadas. Então, temos toda essa parte a ser lida durante a oração. Enquanto isso, no ofertório, provavelmente está passando a coletinha do dinheiro ou algum canto sendo executado. Eu vou me atentando à leitura dessas orações. Quando não tem incensão, eu pulo essa parte, mesmo sendo bonita, porque senão não vai dar tempo de fazer a leitura de tudo. Mas ele é bonita essa oração da incensão, que ele faz pondo incenso o altar. Depois ele começa o lavabo, ele vai lavar as mãos. Lavo na inocência as minhas mãos e acerco-me, Senhor. É muito bonito, eu gosto de ler também, acompanhando o padre. Bom, feito tudo isso, temos a oração à Santíssima Trindade, e aí o padre fala mais alto, orate frates. Ele faz toda essa fala em latim e termina onipotente, para perceber que acabou, e aí os fiéis respondem. Suscipe Dominus sacrificius manibus tuis, et laude gloria nomina suis, et tulitate coqui nostre, tutuis ecclesiae suis sante, que é aquela parte, receba o Senhor em tuas mãos este sacrifício para o louvor e glória de seu nome, para o bem nosso e toda a Santa Igreja. Feito essa oração, ele vai executar agora a secreta, nós estamos nela agora. Então põe a fitinha aqui e vamos para a secreta. Tem uma preparação para fazer o prefácio. Então essa oração ela é feita rapidinho. Se for conveniente, é bom fazer. Eu gosto de fazer, acompanhar, como eu mencionei, mas às vezes não dá tempo, Mas tudo bem. Aí entramos no cânon propriamente dito. Ele começa a puxar as orações, Dominus vobiscum, et cum spiritu tu, e aí vem o prefácio. O prefácio não é sempre o mesmo. Existem pontos importantes aqui a destacar. Por isso eu marquei a página 790 para isso. Na página 790, você tem alguns prefácios. Então tem o prefácio do Natal, da Epifania, da Quaresma, da Santa Cruz, Tempo Pascal, Ascensão, Sagrado Coração de Jesus, Prefácio Cristo Rei, Prefácio do Espírito Santo, que é celebrado no tempo de Pentecostes, e o da Santíssima Trindade, que é o mais comum. Inclusive, este que estou aqui explicando, que é o domingo depois de Pentecostes, foi feito da Santíssima Trindade. Tem da Santíssima Virgem, de São José, Prefácio dos Apóstolos, enfim, Prefácio dos Defuntos. São vários prefácios, e aí eu deixo aqui marcado da Santíssima Trindade, por ser o mais comum. Feito esse prefácio, o padre vai fazer os santos, está logo aqui embaixo. Entrou nos santos, aí entra a parte mais importante do missal. Veja que aqui existe um buraco, entre santos e o Pater Noster. Não coloquei nada, que seria o cânon, na verdade. Essa parte eu acho que é a mais importante para acompanhar. Pode ser que você tenha perdido um pouco durante a missa, porque não achou a leitura e tal, o evangelho, não há problema, mas eu acho que essa parte do cânon é a mais bonita de se fazer a leitura junto com o padre. Porque aí você vai usando as orações que são muito antigas. Te igitur, imprimus, memento domino. Então ele vai fazer uma sequência de orações, primeiro pela paz da igreja, reza pelo Papa, pelos vivos, faz a memória de alguns santos. Nessa parte nós temos aqui um asterisco, porque vai entrar especificações, o Natal, Epifania, Páscoa, Ascensão e Pentecostes. São tempos solenes. Nós não estamos ainda nesses tempos, então eu poderia, dessa pagininha,
pula essa daqui, que seria uma outra opção de memória dos santos, né? Que é específico para cada tempo, e aí continuaria aqui. Bom, no caso, esta etapa, esta oblação, ela vai ser na Páscoa e Pentecostes, esta oração, né, particularmente. Então, às vezes, durante essas celebrações de Páscoa e Pentecostes, a gente se esquece, porque está habitualmente a ler isso aqui. Então, é sempre bom, antes de vir para a missa, dar uma olhadinha no missal para ver se tem alguma rubrica para seguir. Bom, passamos então para a consagração, né? Vamos perceber que vai tocar o sino quando chegar nessa etapa, né? Mesmo que você esteja ali atrasado na leitura e tocou o sino, né, e você não terminou ainda a leitura, não tem problema, porque essas palavras, que são as palavras da consagração, para nós não é importante pronunciá-las. Quem tem que pronunciar é o padre. Mas essa parte, dignai-vos, Senhor, fazer que esta oblação seja em tudo abençoada, aprovada, ratificada e espiritual, é uma parte bonita também. Aqui é magnífico também, né? Mas existe uma certa demora para chegar até aqui, então às vezes a leitura vai correndo, você vai fazendo as leituras, e aí dá tempo de você pegar a consagração. Então, em vez de você ler, você olha para o padre, porque ali ele vai elevar Nosso Senhor consagrado. Eleva o pão, que se transformou em carne, eleva o cálice, contendo o sangue de Nosso Senhor, e aí, feito essa elevação, nós podemos continuar a leitura, que aí você vai internalizando os seus pedidos, né, as suas súplicas, tudo que você deseja, mentalizando, lógico, enquanto faz a leitura. Aí vem a lembrança dos mortos, dos defuntos, e aqui é uma parte que o padre fala, nobis quoque peccatoribus, que ele avisa que já está quase no final, e também para dizer que ele é pecador também. A partir daqui ele finaliza com amém e vai iniciar o Pater Noster. Essa parte que eu passei, então, que seria o cânon romano, eu acho muito bom fazer a leitura. Eu acho muito importante espiritualmente, porque são palavras muito belas que marcaram toda a história da Igreja Católica. Então, se você tiver que se dedicar a fazer uma leitura, eu acho que essa seria a melhor. Bom, feito tudo aquela parte do cânon, nós entramos então no Pater Noster. No Pater Noster, temos aqui a sequência, né, da oração que o padre recita, a nossa resposta, e aqui a continuação, né? Nós podemos aqui continuar a leitura até que ele chega à fração do pão. Daqui em diante, ele vai fazer essas orações enquanto o coro vai cantar o Agnus Dei. E aqui nós podemos também fazer a leitura, se for oportuno, se for conveniente, der tempo. Preparação para a comunhão também é muito bonita essa oração. O padre vai começar a repetir essa frase umas 3 vezes, Domini non sum dignus, Domini non sum dignus, Domini non sum dignus. E o sino vai tocando várias vezes. Então até isso se terminar, eu já consegui terminar essa leitura e fazer as minhas orações. Essa parte eu acho muito bonita, né? Para que sirva de proteção e remédio para a alma e para o corpo. É muito boa essa parte. E a partir daqui nós já entramos quase que no final, né? Tanto que vamos ter aqui, depois dessa etapa, o Agnus Dei já foi, tem o Confiteor dos fiéis, que não está aqui. Antes do Et Agnus Dei, tem esse Confiteor. Por quê? Porque ele bebe o sangue. O sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo aguarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Quando ele faz essa oração, ele bebe o cálice, contendo o sangue de Nosso Senhor, e aí nós temos que voltar lá para o Confiteor, porque aí é a nossa vez de pedir perdão a Deus. Então, minha esposa coloca uma fitinha, para não ter que voltar até aqui, né? Ou a gente pode decorar também, mas é bom às vezes marcar com algumas fitinhas. Vocês estão vendo bem aqui no meu missal, tem várias fitinhas, para voltar às vezes orações que são pertinentes. Então, acabou o Agnus Dei, né, e o padre bebeu o cálice, nós podemos fazer o Confiteor. O acólito vai puxar, o acólito vai fazer a primeira palavra para saber quando começar, e aí nós fazemos o nosso exame de consciência ali para pedir perdão dos pecados veniais. Aí ele vai fazer a frase Et Agnus Dei, et qui tollit peccata mundi, e nós respondemos Domini non sum dignus. Vem a comunhão dos fiéis, existem essas orações a serem feitas, né, que o padre faz antes de começar, e, bom, aí vem a comunhão, vocês vão comungar. Depois da comunhão, o padre faz essa oração, a antífona da comunhão, que está lá do outro lado,
antífona da comunhão. Então todo mundo já comungou, ele já fez a purificação do cálice e da patena. E aí ele faz um oremos, ou Dominus Vobiscum, né, com o Espírito Tu, e aí ele vai para a pós-comunhão, onde o povo normalmente está levantando já depois de fazer sua ação de graças. Então, pós-comunhão, antífona de comunhão. Feito isso, nós temos a parte final, né? Ite missa est, deu graças, ele faz essa oração muito rápida e aí dá a bênção final para os fiéis. Então, feito missa est, nós já podemos ir para o evangelho final, que é o evangelho de São João, que é de praxe eles fazerem essa leitura. Esse evangelho é muito bonito, né? Uma pena que é lido muito rápido, mas ele tem verdades muito profundas aqui de se meditar. Bom, feito essa última evangelho, se a missa foi rezada, nós temos essas orações a serem feitas. Essas orações são muito importantes a serem feitas, porque foi um pedido de Leão XIII e por Pio XI, por conta dos males, né, que a Rússia espalhou. Enfim. E no Concílio Vaticano II a coisa sumiu, né? Essas orações não são mais obrigados a fazerem. Bom, feitas essas orações, o padre vai embora e aí você pode, por opção, fazer essa ação de graças. Essa ação de graças ela é muito boa, né? São orações que tem na liturgia das horas. Aqui seria aquela parte dos Daniel, né? O cântico dos 3 mancebos, que estavam na fornalha ardente, o Salmo 150, que também faz parte da liturgia das horas, quando é um dia de solenidade. Aí aparece uma parte finalzinha, né? Aqui, quando ele coloca essa observação, é porque nós começamos com a antífona, cantemos o cântico dos 3 mancebos, cantando na fornalha ardente, bendizendo o Senhor. Passa pelos salmos e pelo cântico, finalmente você vem e repete a antífona. Repete a antífona, ok, repete a antífona. Aí vem essa última parte, que eleison, algumas orações. Essa parte seria para o sacerdote fazer, né, porque ele vai chamar os fiéis a fazer umas repetições de orações, Dominus Vobiscum et cum Spiritu Tu. Mas eu faço essa leitura de tudo até chegar nessa última parte, né, que finaliza a ação de graças. E aí acabamos a missa. Bom, terminada a missa, volta lá para a preparação do altar. Nós também temos o santoral, né, que seria para os dias de semana. Para os dias de semana, vamos supor aqui, como uma das festas da Santíssima Virgem. Então, existem certas comemorações durante a semana que apresentam introito próprio, coleta, epístola, gradual, aleluia. Aí temos até o evangelho, o trato, e tudo isso nós temos, de certa forma, especificado nesse caso. Alguns santos não terão tudo isso, né? Eles vão ter apenas alguma indicaçãozinha. Por exemplo, aqui, São Eusébio. Então, ele vai falar para nós, Missa dos Sacerdotes, comum para os bispos, página 820. Então, ele não tem nada assim de introito, coleta, epístola, nem nada. Então, nós temos que pegar a página 820, que se refere ao sacerdote. E aqui você tem Missa do Marte Pontífice Sacerdote Dei. E aí você tem as partes, né, fixas, introito, aliás, as partes móveis, né, introito, coleta, epístola, gradual, aleluia, trato, evangelho, e assim vai, né. Tem as observações, né, depois da Septuaginta, substitui aleluia pelo trato. É que o trato tem palavras que não vão falar aleluia, porque no caso da quaresma, o aleluia tem que desaparecer, tem que morrer. Então essas opções elas são para o caso de quaresma, ou tempos penitenciais. Eu creio que é isso, né? Caso o padre queira fazer uma celebração simples, sem menção de santo nenhum, ele vai repetir a missa do domingo. Então, às vezes você vai numa missa tridentina durante a semana e não tem menção nenhuma de santo, pois ele vai repetir tudo que foi feito na missa do domingo, já que não tem nenhuma memória obrigatória a ser feita.
Bom, para finalizar, você pode também usar o seu missal para cantos. Né? No caso, estamos no tempo da Epifania, depois da Epifania, né? Tempo comum, e aqui você tem uma antífona que é cantada com aqui os gregorianos a respeito desse tempo. Em alguns lugares o padre até puxa o canto, não é sempre, né? Mas tem um canto mariano para cada tempo litúrgico. Esses são os cantos simples, né, de cada tempo. E aí você tem aqui os cantos mais solenes, que são mais difíceis de executar com as orações finais. Então, supondo que o padre faça aquela oração Alma Redemptoris Mater, né, aí ele indica para nós a oração, 1579. Então você vai lá na 1579 e aí ele tem aqui a oração final, que seria essa, Angelus Domini Nuntiavit Maria, et concepit Spiritu Tuo. E aí vem a oração final, que às vezes é executada, ou poderia ser executada. Né? Eu creio que é isso, não vejo mais o que lhe expor. Também temos o índice, que às vezes seria importante para tirar dúvidas de onde estão as coisas, né, as páginas do que se tem, festa dos santos. É sempre bom, qualquer dúvida, quiser procurar alguma coisa, dá uma olhadinha aqui atrás. Muito bom. É isso, espero que tenha ajudado, que a Virgem Maria nos conduza a amar Nosso Senhor com mais profundidade, com mais intensidade de devoção. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.